Fala pessoal, bem-vindos! Nessa aula a gente vai estudar Previdência Complementar do tipo aberta. E essa aula aí, importantíssima, tá? Muitos detalhes aqui, vocês têm que prestar bem atenção e revisar sempre que possível, tá bom? Primeiro a gente vai entender como é que é a estrutura do sistema previdenciário no Brasil. E olha só, a gente tem aquela que a gente chama de previdência principal, que normalmente as pessoas já conhecem, em que o trabalhador, após anos de contribuição, se aposenta e começa a receber uma renda mensal do governo. Ou, antes, se aposenta por perda da capacidade de trabalho, seja por doença ou invalidez. Normal, todo mundo conhece, né? Pessoa que trabalha de carteira assinada, ela obrigatoriamente faz parte da previdência principal. Parte do que ela recebe do salário vai ser descontado por conta do INSS, de forma que, quando ela atingir a idade necessária, mais os anos de contribuição, ela vai se aposentar e começa a receber a sua aposentadoria. Ou antes disso, se ela tiver alguma doença que a deixa inválida, ela também vai ser aposentada. Essa daí é tranquila, né? O regime geral é operado pelo INSS. Também, né, há a pensão por morte, que é destinada aos dependentes de contribuintes falecidos. E a gente tem a previdência complementar. Essa daqui, ela não é obrigatória, tá? Ela é facultativa e seu principal objetivo é de complementar os benefícios da Previdência Social, que é a principal. Então, olha só, o objetivo da Previdência Complementar está no nome, que é de complementar a renda aqui da principal. A principal, ela tem um limite, tá? Esse limite, obviamente, ele vai mudando ano a ano. Mas vamos supor que esse limite, por exemplo, seja de R$8.000. Significa que uma pessoa que se aposenta pela Previdência Principal, pelo regime geral de Previdência, por exemplo, ela vai poder receber só R$8.000. Ela não vai poder receber mais. Se ela teve a vida dela inteira recebendo uma renda de, em média, né, R$30.000, fora correção de inflação e tudo mais, não é ruim ela sair de R$30.000 para R$8.000? É, né? Se ela não tiver um planejamento financeiro, poderia acontecer isso. Mas então, o que ela pode fazer? Ela pode complementar a aposentadoria dela investindo numa previdência complementar. Daí a diferença, por exemplo, o que está faltando aí para igualar a renda dela, esses R$22.000, podem vir de uma previdência complementar. Ou mais, se ela quiser, pode ser 50 mil, pode ser menos também, pode ser 10 mil. A previdência complementar do tipo aberta, ela é muito flexível. Eu não tenho que esperar tal idade para me aposentar por ela. Eu não tenho que contribuir de acordo com um percentual fixo da minha renda. Não, ela é flexível. Se eu quiser, eu posso colocar metade de toda a minha renda todos os meses na previdência complementar. Se eu quiser, eu posso colocar 80% da minha renda. Se eu quiser, eu posso colocar 5%. Se eu quiser, eu posso me aposentar pela previdência complementar aberta daqui 5 anos, daqui 50. Ela é bem flexível, tá? Porque ela é um produto, basicamente, de entidades abertas de previdência complementar que estão nas estruturas de instituições financeiras, tá? A gente vai agora começar a avançar. Falando especificamente sobre a previdência complementar, ela pode ser de dois tipos, tá? A gente tem a fechada, eu estava falando da aberta, mas a gente tem a fechada também. A fechada, elas são conhecidas como fundos de pensão. São planos coletivos organizados pelas empresas para seus empregados. Então, eu estava lá recebendo meus R$30.000 e sei que eu sou limitado o que eu vou receber no regime geral. A minha empresa, ela pode ter uma previdência complementar. A minha empresa, não sou eu que estou indo atrás da previdência. A minha empresa tem uma previdência complementar. E daí, se eu escolhi fazer a adesão a essa empresa, a previdência complementar dessa empresa, aí quem vai complementar a minha renda vai ser a previdência complementar da empresa. Eu até posso ter as duas, né? Posso ter um plano de previdência da minha empresa e posso ter também um plano de previdência aberto. Tudo bem, não tem problema. Mas o detalhe é que esse plano aqui, que é organizado pelas empresas para os seus empregados, ele é fechado. Se eu não for empregado da empresa, eu não consigo fazer adesão. É só para quem participa lá, tá bom? É comum, inclusive, que as empresas coloquem uma contrapartida. Por exemplo, se meu salário é de R$30.000, né? E aí, por exemplo, desses R$30.000, 3.000 está indo para a aposentadoria. É comum que as empresas façam patrocínio, ou seja, a empresa vem aqui e coloca mais R$3.000 para mim. Ela dobra o meu valor.
não é uma regra, mas é comum que aconteça, tá? E aí, obviamente, vai somar mais saldo. E tem as abertas, que são contratadas através das entidades abertas de previdência complementar. Aqui, né, no caso das fechadas, a gente tem as entidades fechadas de previdência complementar. Aqui, as entidades abertas, que podem ser individuais, quando contratadas por qualquer pessoa, ou coletivas, quando garantem benefícios a indivíduos vinculados, direto ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. Tá? Então, aqui no caso da aberta, é essa situação que eu falei para vocês. É muito flexível. Eu posso ir até a minha instituição financeira, desde que em sua estrutura tem uma entidade aberta de previdência complementar, e decidir que eu vou colocar parte da minha renda em uma aposentadoria complementar do tipo aberto. E aí, esse valor que eu vou colocar, ele vai sendo acumulado, vai formar um capital. Quando chegar quando chegar o prazo que eu queira para me aposentar, eu vou escolher se eu vou receber de forma de pagamentos mensais, né? Como é que funciona? Eu posso basicamente escolher 3 principais formas, tá? Eu posso receber uma renda mensal, vitalícia, e daí é igual o regime geral, eu vou continuar recebendo. Vamos supor que nesse plano de aposentadoria eu acumulei um capital de 400 mil reais, né, ao longo do tempo que eu investi na Previdência Complementar Aberta. Então, desses 400 mil reais, eu decidi que eu quero agora me aposentar e vou receber uma renda mensal vitalícia, que são pagamentos que eu vou receber até que eu venha a falecer. Aí, a entidade aberta ela vai fazer um cálculo com base na minha expectativa de vida, né? Vamos supor que eu tenha 60 anos e a expectativa de vida é 75. Então, ela está analisando, ela acredita que eu devo viver uns 15 anos, né, por conta disso, e ela vai fazer um cálculo para que esses 400 mil, mais ou menos, paguem esses 15 anos que eu vou ficar vivo. Então ela vai achar aqui, não sei, eu estou só chutando os valores, tá, pessoal? Ela vai achar aqui que ela tem que me pagar uma renda mensal de 3 mil reais. Esses 3 mil reais aqui, eu vou receber até que eu venha a falecer. Ah, e se por acaso eu for um centenário, né? A entidade aberta calculou até 75, né? A média expectativa de vida. Vamos supor que eu vivo até os 120 anos, bato o recorde aí de pessoa mais velha no mundo. A entidade aberta, ela vai ter que pagar, tá? É o risco dela. Ela vai continuar pagando 3 mil reais até que eu venha a falecer. Ainda existe a possibilidade do pagamento mensal, mas temporário. Como assim, Renan? Bom, olha só. No mensal temporário, eu e a entidade aberta, a gente vai decidir por quanto tempo eu vou receber essa renda. Então vamos supor que eu quero receber por 10 anos. Lembrem que a minha expectativa de vida é de 15, né, pelo que a gente calculou ali. Mas eu estou querendo receber só por 10. Aí, como o cálculo que a entidade aberta fez para 15 anos deu 3 mil reais e agora eu quero só para 10 anos, ela vai poder me pagar um pouquinho mais, né? Ela vai poder pagar 4.500. Aí é uma conta que eu vou ter que fazer. Vale a pena eu receber 3 mil reais, mas receber até falecer? Ou vale a pena eu receber 4.500 sabendo que quando fechar 10 anos eu não vou mais receber a aposentadoria, né? Tem que analisar essa situação. E tem outra opção que é um pagamento único. Aí como é que funciona? Aí eu recebo numa vez só os 400 mil reais que estão lá, menos os tributos. Mas aí a gente já vê. Tá? São as 3 principais formas. Ainda é possível, tá, que a renda mensal vitalícia, por exemplo, seja revertida para os dependentes. Então eu faleci, mas meus dependentes vão continuar recebendo até determinada idade. Por exemplo, aí nesse caso, ao invés de calcular 3 mil, ela vai calcular menos. Quanto mais a entidade aberta de previdência complementar calcular que ela vai ter que pagar o benefício, menor vai ser a renda para o beneficiário ou seus dependentes, tá? Porque o capital ele é sempre o mesmo, né? É sempre os 400 mil. Para cada pessoa, a gente tem um capital. Não é que nem na Previdência que é coletivo, na Previdência principal que é coletivo. Que os que estão trabalhando pagam para aqueles que estão aposentados. Não, não é assim. Cada pessoa, ela investiu, formou um capital e esse capital vai ser utilizado para pagar a aposentadoria dela. Bom, na Previdência Complementar a gente tem 2 fases, tá? Quais são essas fases? A gente tem um período de diferimento, também chamado de acumulação.
corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano em que são efetivadas as contribuições, quando o participante está aplicando valores e acumulando os juros até a data contratualmente prevista para o início do pagamento do benefício. Então é aquela situação, né? Eu comecei hoje, no momento zero, e vou fazer as aplicações lá na minha previdência até o dia da minha aposentadoria, que pode ser daqui 15 anos, por exemplo. Aí eu formei aquele capital de R$400 mil, correto? Durante esse período aqui em que eu estou fazendo as contribuições, vamos supor que eu estou fazendo contribuições de R$3 mil, que nem eu tinha colocado. Todo mês eu venho aqui e coloco R$3 mil. Durante esse tempo que eu estou colocando os R$3 mil, esse período aqui se chama período de diferimento ou de acumulação, porque eu estou acumulando. Tudo que eu acumulei durante esse período aqui, desses 15 anos, formou o capital que eu tenho. Por isso, período de acumulação. E o período do pagamento do benefício corresponde ao período em que o participante vai receber o pagamento do benefício, sob a forma de renda, que pode ser de forma vitalícia, está aqui, ou temporária, está aqui também. Ou seja, é quando o participante irá resgatar os valores, mas na forma de pagamento de benefícios, tal como a aposentadoria. Então, se for vitalícia e eu sobrevivi por 120 anos e hoje eu tenho 60, o meu período de pagamento do benefício vai ser de 60 anos. Se eu escolhi o mensal, que é de 10, meu período vai ser de 10 anos. Se eu escolhi o pagamento único, é isso aí, né? Fez o pagamento, acabou. Características técnicas. Bom, os planos de previdência privado eles têm semelhanças com os fundos de investimento. Sim, olha só. As previdências complementares guardam algumas semelhanças com os fundos de investimento, especialmente por existir a gestão profissional dos recursos do fundo e a presença de um administrador. Dessa forma, são estruturados sob a forma de condomínio aberto, sempre em cotas de fundos de investimento especialmente constituídas. Por que condomínio aberto? Basicamente porque pode-se sair a qualquer momento da Previdência, pode resgatar os valores que estão lá, pode sair da onde a Previdência está colocando seus valores, da onde ela está aplicando, eu posso retirar esses valores. Isso é condomínio aberto. Condomínio fechado é porque tem um prazo estipulado e tem que ficar até o fim do prazo. Bom, esses 400 mil, né? Antes dos 400 mil, na verdade, esse valor aqui, esses R$3 mil e os próximos R$3 mil e todo esse valor aqui que está sendo acumulado, esse valorzinho aqui, ele vai ser investido, tá? Exatamente como um fundo, só que é um fundo especial porque é de previdência e ele recebe esse nome de especialmente constituído. Então, esses 3 mil que eu coloquei pela primeira vez, por exemplo, alguém que é o gestor do fundo, ele vai decidir aonde esse valorzinho aqui vai ficar investido. Ele vai ficar investido 60% em títulos públicos federais, 10% em ações. E sobra aí 30%, né? Vamos colocar 30% vai ficar investido em LCIs e LCA, que são títulos de renda fixa. Então, a partir dos próximos depósitos que eu for fazendo, esses valores vão sendo aplicados nessa proporção, né? Porque é uma característica dessa previdência que eu escolhi. Ela investe 90% em renda fixa e apenas 10% em renda variável. É só um exemplo para a gente entender, tá? Só que fato é, alguém que está gerindo vai decidir quais títulos vai comprar, quais ações vai colocar. Não vai ser eu que aderi ao plano. Não, vai ser a pessoa que é a gestora do fundo de investimento, tá? E basicamente é isso. Eu não me preocupo em como está sendo investido. Eu apenas escolho qual que é o meu perfil, né? Aqui é claro que é um perfil conservador, mas e se fosse o contrário? Se fosse 50% em ações e 50% em renda fixa? Opa, aí já fica um pouquinho mais arrojado. Tá? Então eu vou escolher o perfil e com base no perfil o gestor vai decidir aonde ele vai colocar os meus investimentos. Isso para que ao final esse montante aqui que tenha sido constituído seja parte das parcelas que eu coloquei e a outra parte ela advenha de juros. Tá? Assim como nos fundos de investimento, há algumas despesas que incidem sobre a previdência complementar e que devem ser levadas em conta ao se adquirir esse tipo de produto. Renan, quais são essas despesas? Tá aqui, ó. Primeira delas, taxa de administração. É uma taxa percentual cobrada dos fundos, especialmente constituídos, em que os recursos do plano são aplicados
pelo administrador para a prestação de serviço de gestão profissional de recursos e pagamento de seus prestadores de serviço. É calculada e provisionada por dia útil e deduzido do valor da cota do FII. Então, a minha cota aqui nesse primeiro mês é R$3.000. O valor da taxa de administração ele vai ser descontado aí de forma anual, mas ele é calculado diariamente. Tá? E por que tem essa taxa de administração? Justamente porque o gestor aqui ele está fazendo esse serviço de ficar aplicando os meus valores. Por conta disso, ele tem que ser remunerado. E não só ele, existem outros prestadores de serviço que também atuam nesse fundo e que têm que ser remunerados. E a remuneração vem da taxa de administração. Ainda tem a taxa de carregamento, que é a importância destinada a atender as despesas administrativas e de comercialização do plano. Os percentuais máximos, conforme a norma vigente, são: para planos com contribuição variável, pode-se cobrar no máximo 10% da contribuição. Para nós que estamos estudando planos de previdência complementar aberta, é esse daqui que nos interessa, tá? Para planos em benefício definido, que são semelhantes ao regime geral, aí a taxa máxima é de 30%. Mas o nosso, a taxa máxima é de 10%. Aí como é que funciona? Eu coloquei R$3.000 lá. Se estiver previsto que há a taxa de carregamento e que essa taxa de carregamento ela é de 10%, então desses 3.000 que eu estou colocando, R$300, que é a taxa de carregamento, se foi, né, vai ser usado para pagar essa taxa. Aí, na verdade, é como se eu estivesse aplicando só 2.700. Hoje é comum que a taxa de carregamento ela não seja mais cobrada, tá? Porque a concorrência de plano de previdência está muito grande. Então, se uma instituição vai lá e começa a cobrar isso daqui, os clientes vão para outra. Além disso, o carregamento ele pode ser cobrado na data de pagamento da respectiva contribuição, exemplo que está aqui, né, no pagamento da contribuição, exclusivamente sobre o valor pago ou no momento do resgate. Então, quando eu for resgatar, vamos supor que eu vou receber uma renda mensal. Da renda mensal que eu vou começar a receber, eu já posso não, né? Se tiver a taxa de carregamento prevista lá, do valor que eu vou receber já vai ter esse desconto. Pode ser quando eu estiver no período de diferimento, em outras palavras, né? A taxa de carregamento ela pode ser cobrada aqui ou aqui. Ou da portabilidade, também é possível, tá? Nesses casos, sobre o valor do resgate ou sobre a parcela dos recursos portados correspondente. A gente vai falar sobre a portabilidade um pouquinho mais para frente. Agora, pessoal, a gente chega aí numa parte importantíssima dessa aula, tá? A gente vai falar sobre os regimes de tributação. E aqui tem que ter atenção. Se eu fosse elaborar uma questão de prova, eu com certeza faria sobre isso daqui, misturando com PGBL e VGBL, que a gente já vai ver na sequência. Então, a partir de agora, vocês já tinham que estar prestando atenção. A partir de agora, redobrem. Nos planos de previdência complementar, existem duas opções de regime de tributação que podem ser escolhidas no momento de obter o benefício ou no primeiro resgate dos valores acumulados. Então vamos lá. Lembrem que eu falei que, por exemplo, só um exemplo, se a pessoa ela vai receber tudo num pagamento só, são aqueles R$400 mil e eu ainda disse menos os tributos. Agora a gente vai falar dos tributos, tá? Existem duas formas de tributação. O regime compensável, que também é chamado de progressivo. E o regime definitivo, que também é chamado de regressivo. Antigamente, a pessoa, na hora que ela ia fazer a aposentadoria, ela já tinha que escolher se ela queria um ou se ela queria outro. Isso mudou recentemente e agora a pessoa pode escolher na hora que ela for fazer o resgate. Tá? Não precisa fazer a escolha no começo e ficar vinculada a ela. Pode fazer no começo? Pode, mas o que vai importar é a decisão na hora do resgate. Daí ela vai escolher se ela quer esse regime ou esse regime. Mas qual que é a diferença, Renan? Bom, a gente vai ver agora. Regime compensável. Se o participante optar pelo regime compensável, ao realizar um resgate, ele será tributado na fonte a alíquota de 15%. 15% de imposto de renda na fonte, inicialmente, tá? Então, vamos supor que a gente está num PGBL. A gente já vai falar do PGBL, mas vamos supor que isso daqui é um PGBL. Uma das características do PGBL é que eu seja tributado no total do que tem lá no meu capital, e não só sobre os rendimentos. Então, se desses R$400 mil aqui, lembrem que eu estava contribuindo 3 mil por mês, né? E ainda, sobre esses 3 mil, o gestor estava fazendo a aplicação em ativos, não foi isso? 3 mil e ele estava aplicando. Aí o que ele está aplicando aqui, isso daqui está gerando juros todos os meses, né? Vamos supor aqui que está gerando uma média de 1% ao mês. Aí vamos supor que, passado o tempo, desses R$400 mil que eu recebi aqui, olha só que legal.
300 mil, não, acho que, vamos colocar aqui 200 mil. Teria que fazer a conta, né? Mas só para a gente exemplificar. O importante não são os valores, o importante é o raciocínio. 200 mil é o capital que eu coloquei. E 200 mil são os juros. Ou seja, os 3 mil reais que eu fui colocando somaram 200 mil. E os outros 200 mil vieram da onde? Os outros 200 mil, eles vieram do resultado aqui dos juros mês a mês. Tá? Então, 200 mil foi o que eu coloquei, 200 mil é o que rendeu de juros. Em um PGBL, não importa. Eu vou ser tributado no total, que é os 400 mil. E eu já falei, no primeiro momento, a alíquota aqui de imposto de renda vai ser de 15% na fonte. Renan, o que significa na fonte? Significa que quem vai fazer o recolhimento desses 15% é a entidade aberta de previdência complementar. Antes de eu receber os 400 mil, ela já segura 15%, que nesse caso aqui, 10% é 40 mil, 5% é 20, nesse caso aqui é 60 mil reais. Então ela só vai me pagar a diferença, que é 340 mil. Tá? Beleza. E se fosse um VGBL, Renan? Se fosse um VGBL, aí eu não seria tributado sobre o total. Eu iria ser tributado só sobre os juros. Aí seria 15% daqui. 15% daria 20 mil, daria 30 mil, né? Ao invés dos 60 que deu aqui. Nossa, Renan, então é muito melhor o VGBL, né? Menos imposto de renda. Calma, a gente já vai chegar lá. Tá, mas olha só. Eu falei, se o participante optar pelo regime compensável, ele vai ser tributado na alíquota 15%. Mas não para aí. Quando ele for fazer a entrega de declaração de ajuste anual do imposto de renda, ele vai fazer o ajuste de acordo com a aplicação da tabela progressiva de imposto de renda. Tanto é que é por isso que esse regime também é chamado de progressivo. Calma aí. Esses 15% aqui, eles são só o que a gente chama de antecipação de imposto de renda. Porque ele não é efetivamente a alíquota que o investidor vai ter que pagar. No primeiro momento, sim, ele recebe só os 340 mil aqui no nosso exemplo. Mas quando ele for fazer o seu imposto de renda, aí sim a gente vai ter efetivamente quanto que ele pagou de imposto de renda. E como é que a gente vai ver quanto que ele tem que pagar efetivamente? De acordo com a tabela progressiva de imposto de renda. Se no ano esse investidor ele recebeu uma renda de até 25.344, tá? Até 25.344 no ano, pela tabela progressiva de imposto de renda, ele tem que pagar 0% de imposto de renda. Se ele pagou 60 mil e teria que pagar 0%, ele pagou a mais nessa antecipação de IR do que ele tem que pagar, não é? Então o que vai acontecer? Esse 60 mil aqui, que ele teve descontado no primeiro momento, vai voltar a ele na restituição de imposto de renda. Então ele não vai pagar imposto efetivamente. Ele acumulou 400 e vai receber 400. Por que isso? Porque ele está na primeira faixa aqui. É claro que renda anual de até 25.344 e colocando 3 mil reais, a conta não vai fechar. Mas, de novo, é apenas um exemplo com os valores, né? Ao invés de ser 400 mil, imagine que tenha sido 40 mil, tá? Ele não vai ser tributado porque ele está nessa primeira faixa aqui. Continuando. Se a faixa de renda dele estiver aqui, ele recebeu no ano de 25 mil, até quase 34 mil, a alíquota dele é de 7,5. Ele teve a antecipação de 15. Ele deveria pagar 7,5. Então ele vai ter uma restituição. Mas essa restituição vai ser de 60 mil igual antes? Não, vai ser da metade. Porque 7,5 ele tinha que pagar. Ele pagou 15, então os outros 7,5 a gente devolve na restituição de imposto de renda. Aí ele vai receber 30 mil e o que ele pagou efetivamente foi 30 mil. Mesma coisa se fosse um VGBL, tá? Só que sobre os 200 mil aqui no exemplo. Se a faixa de renda dele estiver aqui, a alíquota que ele teria que pagar era 15. Ele pagou 15 de antecipação. Então, beleza, não faz mais nada. Não tem compensação na declaração de imposto de renda. Se ele recebe de 45 mil até 55, a alíquota dele é de 22,5%. Ele antecipou 15, está faltando aí 7,5%. Na hora que ele for fazer o ajuste, ele vai ter que pagar mais 30 mil.
porque ele já pagou 60% na antecipação e ainda está faltando 7,5%. Aí no todo ele vai pagar 90 mil de imposto de renda. Só que em dois momentos distintos, né? No resgate, 60 mil. E na hora do ajuste da declaração, na hora de ter que pagar o restante do tributo, mais 30 mil. E, provavelmente, nosso exemplo se encontra aqui, né? Se ele recebeu mais ou menos mais de 55, mais de 55, né? Quase 56 mil reais anual, a alíquota pela tabela progressiva de imposto de renda é de 27,5%. Ele antecipou 15%. Está faltando aí 12,5% ainda. Então, além dos 60 mil que ele já teve que pagar, ele ainda vai ter que pagar mais 12,5%, que dá mais ou menos quase 60 mil de novo. Né? Então vai ter que pagar aí quase 120 mil de imposto de renda. É muita coisa, né, Renan? É muita coisa. Mas é assim que funciona o regime compensável. Ele é melhor para quem está aqui, ó, nas primeiras faixas, porque daí a alíquota de imposto de renda ou é 0 ou é 7,5%. Tá? Só para a gente entender então, independentemente da renda anual, se o participante resgatar a previdência complementar, que seja pelo regime compensatório, ele vai ser tributado em 15% diretamente na fonte. Nesse primeiro momento a gente não olhou quanto é que ele ganhava, né? A gente só segurou 15%. Pois trata-se de um adiantamento de imposto de renda cobrado pelo governo. Vamos supor que a renda desse participante seja de 15 mil anuais, tá nessa faixa aqui. Nesse caso, ele não deveria pagar imposto de renda, visto que está na faixa de isenção desse tributo. Contudo, quando ele fez o saque, foi tributado em 15%, ou seja, pagou imposto que não lhe era devido. Por isso se diz que, quando fazer sua declaração de imposto de renda, ele vai fazer a compensação do que lhe foi cobrado a mais e receberá de volta o valor pago na restituição de imposto de renda. É isso, né, pessoal? Tá? Primeiro momento, 15%. Cobra, não olha a renda. Depois, na hora de fazer o ajuste, a pessoa ela vai poder ter restituição, não ter nem restituição nem cobrança, ou vai ter uma cobrança do excedente no imposto de renda. Regime compensável é esse. E agora o regime definitivo. Aqui os valores resgatados ou recebidos são tributados exclusivamente na fonte. Não tem a história da declaração de ajuste, da declaração de imposto de renda, do ajuste da declaração, utilizando alíquotas regressivas que variam segundo o prazo de acumulação. Esse prazo é contado para cada uma das contribuições realizadas pelo participante. Quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota, como pode ser observado na tabela a seguir. Então, no regime definitivo, a gente não faz a declaração de ajuste, é direto na fonte. Mas aí não é uma alíquota fixa de 15%. Não. Essa alíquota ela vai variar de acordo com quando que a contribuição foi feita. Tá? Se faz até 2 anos, a alíquota ela vai ser de 35%. E daí, a cada intervalo de 2 anos, a alíquota ela vai decrescendo de 5% em 5% até que ela chegue em 10%. É a menor alíquota, mas para isso os valores têm que ficar depositados até 10 anos. Aliás, acima de 10 anos. Então, no nosso exemplo aqui, né, dessa pessoa que gerou os 400 mil, né, vamos voltar aqui para essa linha do tempo. Ela colocou 3 mil aqui, 3 mil aqui, 3 mil aqui. Né? Essa última aplicação que ela colocou, de 3 mil, que foi aqui, ela aconteceu quase que em simultânea a quando gerou os 400 mil. Não foi? Foi. Então a alíquota aqui vai ser de 35%. Se for um PGBL, sobre o total dos 3 mil. Se for sobre o VGBL, só sobre o que gerou de juros. Mas, por exemplo, esses 3 mil reais aqui lá do início, já faz 15 anos. E daí se faz 15 anos sobre esses 3 mil reais aqui, e mais o que ele rendeu de juros, a alíquota de imposto de renda vai ser só de 10%. Se a gente tivesse uma outra situação ainda, deixa eu voltar para cá. Se a gente tivesse uma outra situação ainda, em que o cliente, ele fez as contribuições de 3 mil reais, e daqui ele esperou ainda 10 anos. Deixou esse dinheiro lá, rendendo, não fez mais nenhuma aplicação. E daí aqui ele vai fazer o resgate dos 400 mil, que agora já não é mais 400, né? Mas vamos supor que ainda seja. É 400 mil. Agora, para todas as aplicações desses 400 mil, já se passou 10 anos. Correto? Correto. Para todas. Aí, o imposto de renda que ele vai pagar sobre 400, como todas as contribuições já faz mais de 10 anos, se ele escolher o regime definitivo, também chamado de regressivo,
qual que vai ser a alíquota? De 400 mil vai ser 10%. Tá? E aí, se ele escolher o PGBL, o que ele vai pagar de imposto de renda vai ser 40 mil. Então, percebam que na hora que a pessoa for fazer o resgate, ela vai ter que avaliar aonde que ela vai pagar menos imposto. Se é no regime definitivo ou se é no regime compensável. O regime definitivo ele vai valer a pena para aquelas pessoas que tenham mais renda e que tenham deixado a aplicação pelo um tempo superior a de 10 anos. Porque daí a alíquota menor possível vai ser de 10%. Agora, aqui no regime compensável, as pessoas que tenham mais renda, elas vão ter que pagar 27,5%, né? Renda que eu digo mais, acima de 55 mil anuais. Para as pessoas que têm uma renda menor, que fiquem aqui nessa faixa, é melhor o progressivo, né? Independentemente do tempo que ficou aplicado, porque daí é calculado ou de 0 ou de 7,5%. Tá? Bom, agora a gente vai ver justamente o PGBL e o VGBL. Algumas coisas a gente já tem em mente, né? O PGBL é um produto de previdência complementar em que o investidor pode escolher contribuir mensalmente ou fazer um único aporte. Sim, né? Mensalmente é o exemplo que a gente colocou, mas ele poderia aqui, por exemplo, vir e colocar 200 mil reais numa tacada só. E aí, durante 15 anos, não colocar mais nada. E daí aqui na frente ele vai receber o montante dos juros. O montante, o valor principal mais os juros. E isso daqui pode ter virado também 400 mil reais. Vai virar mais, né? Mas só dando exemplo. Colocou 200 mil, passou 15 anos, não colocou mais nada. Esses 200 mil geraram juros e agora totalizam 400 mil, pagamento único. O principal diferencial do PGBL é o benefício fiscal que ele promove para aqueles que optam pela declaração de imposto de renda pelo formulário completo. Lembrem disso, tá? Pelo formulário completo. Bom, qual que é esse benefício fiscal? Presta atenção. O PGBL, ele permite que o valor das contribuições seja dedutível na declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, mas limitado a 12% do rendimento tributável. Não entendi, Renan. Bom, eu vou colocar o exemplo aqui para ficar mais fácil e depois a gente volta ali nas outras definições. Pensa o seguinte, a minha renda anual ela é de 150 mil reais. No ano foi isso que eu recebi. Eu decidi colocar em um PGBL de forma mensal. No ano eu apliquei 18 mil nesse PGBL. Lembrem que eu falei, o PGBL, no PGBL o valor das contribuições é dedutível na declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. O que significa isso? Significa que esses 18 mil que eu coloquei no PGBL, eles vão abater a minha base de cálculo de imposto de renda. Eu teria uma renda de 150 mil. Eu teria que pagar imposto de renda sobre 150 mil. Pela aquela tabela, a gente viu que eu teria que pagar quanto? 27,5% de imposto de renda. Apenas um exemplo simples, tá, pessoal? Não estou levando em consideração outras deduções que possam ser feitas. Só para a gente entender a lógica. Eu teria que pagar 27,5% sobre esses 150 mil. Mas como eu coloquei 18 mil em um PGBL e ele tem essa vantagem fiscal que me permite deduzir a base de cálculo de imposto de renda, na verdade, é como se eu tivesse uma renda anual de 132 mil. E aí, ao invés de pagar 27,5% sobre 150 mil, eu vou pagar 27,5% sobre 132 mil. Isso vai me gerar uma alíquota de imposto de renda de 36.300. Vamos ver o outro cenário. Eu não coloquei no PGBL. A minha base de cálculo é 150 mil, zero em PGBL, minha base de cálculo continua 150 mil reais, eu ainda vou pagar 27,5% sobre 150 mil. Agora eu vou ter que pagar 41.250 de imposto de renda. Então, colocando no PGBL, eu tive uma economia de 4.950. E aí esses 18 mil que eu coloquei no PGBL, ao longo do ano, eles vão estar lá com uma gestão profissional, gerando juros, até que chegue o momento do resgate, conforme a gente viu. Só que quando chegar o momento do resgate, no PGBL, né, se esses 18 mil, de forma anual, eles geraram aqueles 400 mil que a gente está trabalhando no exemplo, lembrem, eu vou pagar imposto de renda sobre os 400 mil total, principal mais juros. Mas Renan, então não adiantou nada, porque eu ainda vou pagar imposto de renda. Calma, lembrem que a minha alíquota, se eu utilizar a tabela regressiva, ela pode ser de só 10%. Aqui a alíquota está sendo de 27,5%. Aqui ela vai ser de 10%.
E lá na frente, durante esse tempo todo, esses 400 mil, eles ficaram gerando juros, certo? Então, eu estou postergando a cobrança de imposto de renda e ainda é possível que eu diminua a minha base, diminua a minha alíquota. Se eu deixar por mais de 10 anos, se eu deixar um pouco menos, vai ser de 15, ou vai ser de 20, ou de 25. Mas ainda assim, nesses cenários é menor do que 27,5. Tá, então agora ficou mais fácil. No PGBL, o valor das contribuições é dedutível na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, mas limitado a 12% do rendimento tributável. O que significa isso? Significa que 18 mil é exatamente 15% de 150 mil. Se eu viesse aqui e ao invés de colocar 18 mil, eu tivesse colocado o dobro disso, que dá 24%, tivesse colocado 36 mil, eu só conseguiria abater da minha base de cálculo 12%. Por mais que eu tenha colocado 36 mil, eu só vou conseguir abater 18, porque o limite do que eu consigo fazer isso é 12% da minha renda. Se não, era muito bom, né? Poderia descontar aí 50% da minha base de cálculo, mais, depende aí quais seriam minhas condições, mas o limite é 12%. Em outras palavras, se o participante possui uma renda anual de 100 mil, por exemplo, poderá contribuir 12 mil em um PGBL e deduzir esse valor de sua base tributável. Isto é, ao invés de ser tributado sobre uma renda anual de 100, ele passa a ser tributado por uma renda de 88. Os 100 mil da renda dele, menos os 12 mil do PGBL. Para permitir essa dedução da base tributável, lá na frente, quando o investidor fazer o resgate ou receber os pagamentos de benefício, ele vai ser tributado por todo o valor recebido e não só pelos rendimentos, como VGBL. A gente entendeu muito bem isso daqui, né? Aí só para reforçar. Os 18 mil que estão aqui no exemplo, tá? Até vou apagar esses 36 aqui, né? Os 18 mil, eles estão sendo acumulados em um PGBL e somente lá no prazo de resgate ou de pagamento de benefício a gente vai ter cobrança de imposto de renda. Só lá na frente, né, depois de ter gerado os juros. Além disso, dependendo do regime de tributação que foi escolhido, nesse caso fica óbvio que vai escolher o regressivo, né, porque a renda dele é acima dos 55 mil lá que a gente viu. E do prazo que o dinheiro for aplicado, a alíquota devida pode ser de apenas 10%, que é consideravelmente menor que os 27,5% que o participante deveria pagar. Pergunta interessante. E se o investidor deseja aplicar além dos 12% de sua renda anual em um PGBL? Ele pode? A gente viu que ele pode. Mas o que ultrapassar não vai valer a pena, né? Porque ele não vai aproveitar essa dedução na base de cálculo dele. Aí, nesse último caso, né, que ele decida aplicar mais de 12%, ele quer aplicar 24% da renda dele. Aí, nesse caso, faz sentido. O que ultrapassar os 12% da renda, faz mais sentido ele dividir entre PGBL e VGBL, de modo que aproveite o benefício fiscal do PGBL e não seja punido por isso. Então, coloca o limite no PGBL, que é os 12%, e os outros 12% coloca em VGBL. Tá? Mas lembre, essa dedução, se estiver utilizando formulário completo do imposto de renda, não formulário simples. E para que a dedução efetivamente possa acontecer, ainda tem que ser respeitado algumas condições. O titular do plano ele deve estar contribuindo para o regime geral do INSS ou outra previdência oficial. Lembrem que a previdência privada ela é complementar. Então, para que seja permitido fazer a dedução, ele tem que estar no regime geral ou estar aposentado já. Caso o plano seja em nome dos seus dependentes, como mulher ou filhos acima de 16 anos, eles terão de contribuir para o INSS. Tá? Ou se for uma mulher, né, o marido dela vai ter que contribuir para o INSS. Se os dependentes forem menores de 16 anos, daí a gente não tem essa exigência, tá? Porque eles não podem ter carteira assinada ainda. Perfeito. E o VGBL? Aí fica tranquilo, né? O VGBL, outra modalidade de previdência complementar aberta, é um seguro de pessoas que garante cobertura em caso de sobrevivência. Então, na essência, ele é uma previdência, mas ele é definido como um seguro. Por quê? Ele garante uma cobertura em caso de sobrevivência. Geralmente, seguro, a gente recebe... A gente não, né? Se a gente faz o seguro de pessoas, que é para morte, se a gente vier a falecer, aí alguém recebe. O VGBL é o contrário. A gente faz um seguro para 15 anos. Se a gente sobreviver nesses 15 anos, a gente começa a receber ou uma renda mensal, ou uma renda vitalícia, um pagamento único, conforme a gente já viu. Então, ele premia quem sobrevive ao tempo da aplicação. É uma previdência. Essa cobertura garante o pagamento do capital segurado pela sobrevivência do segurado ao período de diferimento, que é onde vão acontecendo os pagamentos. Ou pela compra mediante pagamento único de uma renda imediata. Também, né? Aquela situação que coloca numa tacada só o valor. Portanto, na prática, o VGBL ele funciona como um plano de previdência, embora seja um seguro. O VGBL ele se diferencia do
PGBL, principalmente por não permitir a dedução na contribuição da base de cálculo do imposto de renda. Por essa razão, o imposto de renda cobrado sobre o VGBL é sobre os rendimentos gerados e não sobre o capital. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, que gerou os 400 mil, se a pessoa tivesse escolhido um VGBL, tá? É que aqui eu coloquei justamente no exemplo que está fazendo a dedução, que não pode ser feita no VGBL. Tá? Vamos voltar um pouquinho mais. Lembrem desse exemplo aqui, que gerou 400 mil, desses 200 mil era capital e 200 mil era juros. Eu já falei para vocês, tá? Sobre os juros apenas, a gente vai ter imposto de renda no VGBL e não sobre o total. Justamente porque não teve aquela postergação de imposto de renda, como a gente teve no PGBL. No PGBL eu fui postergando o imposto de renda da minha renda atual para jogar lá para frente, daí eu sou tributado no total. Aqui não tem isso, né? Eu não estou diminuindo minha base de cálculo. Daí então eu só vou ser tributado no que gerou de juros. E daí pode ser pelo regime compensável ou pode ser pelo regime definitivo. São duas coisas diferentes. Num primeiro momento eu escolho se eu quero PGBL ou se eu quero o VGBL. No segundo momento, que daí na verdade hoje em dia vai acontecer no resgate, eu vou escolher se eu vou ser tributado pelo regime compensável ou então pelo regime definitivo. Tá? E a diferença entre os dois é justamente essas duas. Não permitir a dedução e a cobrança do imposto ser apenas sobre os rendimentos gerados e não sobre o total. Ele é mais indicado para as pessoas físicas que não optam pelo formulário completo de declaração de imposto de renda, porque daí não vai utilizar a dedução, ou que já contribuem em um PGBL no limite dos 12% da renda anual dedutíveis da base de cálculo, né? Que é esse exemplo aqui. Colocou 12% no PGBL, sobre isso daqui vai ser tributado no total, porque está fazendo a dedução. E 12% do VGBL vai ser tributado sobre os rendimentos. Tá? E uma última coisinha aqui para a gente ver sobre previdência é a portabilidade. A portabilidade é o direito que o participante tem de, durante o período de diferimento, quando ele está fazendo os pagamentos, transferir os recursos financeiros acumulados na sua reserva acumulada para outro plano de benefício previdenciário operado por entidade de previdência complementar. Eu estou trocando o meu plano dessa entidade que eu estou aqui para outra entidade. Não gostei mais daqui. Estou achando que não está rendendo bem o suficiente. Quero trocar. Posso trocar? Posso. A portabilidade ela só é permitida entre planos do mesmo segmento. Ou seja, de PGBL para um outro PGBL ou de um VGBL para outro VGBL. É vedada a portabilidade de transferência de recursos entre participantes. Posso pegar minha previdência e passar ela para minha esposa? Eu não estou falando de colocar ela como beneficiária. Eu estou falando de pegar o meu plano e transferir o meu plano para ela. Me tirar. Não posso, tá? Transferência entre planos. É um pouquinho diferente. Um cliente pode solicitar a transferência entre planos para mudar a característica do investimento em função do risco da carteira. Por exemplo, um cliente está em um plano de previdência que aplica em renda fixa e agora ele quer mudar para um plano que aplica parte da sua carteira em renda variável. Lembra, né? Aqueles perfis que eu falei? Perfil conservador, perfil arrojado. Agora eu decidi que eu sou arrojado. Aí eu quero que a minha carteira da previdência, né, onde o gestor está colocando as aplicações, eu quero que agora ele coloque mais em ações. Aí eu vou fazer uma transferência entre planos. Não é portabilidade, só estou trocando o perfil da minha carteira. Bastante coisa aí, né, pessoal, de previdência. Um assunto que eu acho, pelo menos, muito interessante. Acho bem... E é bem importante, para quem trabalha com isso, tem que conhecer bem essas características, porque os clientes eles vão perguntar muito, ainda mais sobre essa parte de dedução do imposto de renda. Mas é isso aí, tentei passar aí de uma forma que ficasse bem palpável para todo mundo pegar, mas não adianta. Aula que tem muita coisa, aula que é um pouquinho mais complexa, tem que assistir de novo, tem que fazer resumo, tem que revisar até ficar na ponta da língua. Para ajudar vocês nisso, eu selecionei algumas questões aqui que já caíram em provas e a gente vai resolver na sequência aí do vídeo. Primeira questão, pessoal, sobre previdência complementar. Carlos pretende adquirir um plano de previdência privada para complementar os benefícios que obtiver no regime geral de previdência social. Seu projeto é investir por mais de 10 anos. Deixa eu trocar a caneta aqui. Por mais de 10 anos. E deseja que os recursos investidos no plano de previdência privada sejam deduzidos do imposto de renda. Então ele quer que os recursos investidos no plano de previdência privada sejam deduzidos do imposto de renda. Com referência a essa situação hipotética, julgue o próximo item. O plano mais indicado para Carlos
é um vida gerador de benefícios livres, o VGBL, com tributação progressiva. Não nos falou a renda do Carlos, né? Mas tudo bem. A questão, ela fez a menção clara de 2 pontos que ela quer que a gente analise. Primeiro, ela falou que é por mais de 10 anos. O que significa isso? Ela quer que a gente lembre que na tabela regressiva, as aplicações que tiverem prazo de aplicação acima de 10 anos, a alíquota de imposto de renda é de 10%. É a menor alíquota possível para esse tipo de regime. Que os recursos investidos no plano de previdência privada sejam deduzidos do imposto de renda. Então, ele falou de um PGBL, porque é o PGBL que permite essa dedução. E aí, então, a gente tem 2 coisas, né? Tem a tabela regressiva e o PGBL. E ele falou que o plano mais indicado para o Carlos é um VGBL, com tributação progressiva. Falou o contrário das 2 coisas, né? Então, tá errado aí. PGBL e VGBL são 2 modalidades de previdência privada. No que se refere aos aspectos tributários, assinale a alternativa correta. O PGBL tem antecipação do imposto de renda a cada 6 meses, o que é chamado de come cotas. Não. Isso é uma característica dos fundos de investimento, tá? No PGBL e no VGBL, pela tabela regressiva, olha só, tabela regressiva, que a gente também sabe que é o regime definitivo. As contribuições com prazo de permanência superior a 10 anos são tributadas à alíquota de 10%, sem compensação na declaração anual. Perfeito, né? No regime definitivo, a gente não tem a compensação. A compensação, ela acontece no regime compensatório, não no regime definitivo. Então, tá aí a letra B. O VGBL é mais indicado para quem faz a declaração de imposto de renda usando o formulário completo. É o PGBL que é mais indicado. O VGBL permite o diferimento do imposto de renda, limitado a 12% da renda bruta anual. PGBL. No BGBL, o imposto de renda incide apenas sobre o rendimento. VGBL. A previdência complementar proporciona um seguro previdenciário adicional ao trabalhador ou a seu beneficiário, conforme necessidade e vontade. Sobre isso é correto afirmar que existem 3 modelos de previdência privada no Brasil. A previdência aberta, a previdência fechada e a previdência privada mista, que envolve características da aberta e da fechada simultaneamente. Não, né? Não tem essa mista aí. Os planos no modelo de previdência privada aberta são oferecidos por bancos, entidades ou seguradoras, sendo fiscalizados pela SUSEP e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Não, né? A Previc, ela cuida da previdência fechada. E as entidades de previdência fechada funcionam como empresas administradoras de previdência, lucrando com essa atividade ao cobrar taxa pelos serviços prestados. As entidades de previdência fechada funcionam como empresas administradoras de previdência, lucrando com essa atividade. As de previdência fechada, tá? Que são conhecidas aí como fundos de pensão, elas não objetivam lucro, tá? Lembrem que é quando é, por exemplo, uma empresa que faz esse tipo de previdência para os seus funcionários. O objetivo ali não é lucro, tá? O modelo de previdência privada mista é administrado por empresas e bancos e dele podem fazer parte os funcionários de uma única empresa ou funcionários de empresas diferentes. Não, né? Primeiro que não tem essa mista aí que ele está insistindo. As entidades de previdência fechada, também chamadas de fundo de pensão, oferecem planos criados por empresas e voltados exclusivamente aos seus funcionários, não podendo ser oferecidos para quem não é funcionário daquela empresa. Perfeito. Letra aí. A Previdência Social brasileira oferece menos benefícios do que planos de previdência existentes no mercado privado. Não, né? Tanto é que a gente viu que a gente tem a aposentadoria por idade, tem a aposentadoria por invalidez, tem a pensão por morte. Tá? No regime geral, se a pessoa ela contribuiu durante 2 anos e aí ela ficou inválida, ela vai receber durante a vida dela a aposentadoria. Na previdência privada, se ela contribuiu por 2 meses, 2 anos, que seja, ela só vai conseguir se aposentar, teoricamente, só vai conseguir ter o pagamento pago
do que constituiu de capital. Então não dá para dizer que tem menos benefícios, né? Então tá errado isso daqui. O Plano Gerador de Benefícios Livres, PGBL, alternativa de aplicação financeira direcionada para a aposentadoria, oferece como um dos seus benefícios a possibilidade de dedução das contribuições periódicas. De fato, sim. Até o limite de 12% da renda bruta do investidor, para efeito de cálculo do imposto de renda. Perfeito. Resposta correta. Uma cliente bancária está decidida a contratar um plano de previdência privada para si. No entanto, ela está em dúvida se seu perfil está mais adequado ao PGBL ou então ao VGBL. Sabendo que a cliente é solteira e que sempre está isenta de imposto de renda, a escolha adequada seria: se ele está falando que ela é sempre isenta, é porque provavelmente ela não preenche a declaração de imposto de renda, muito menos no formulário completo. E aí, se ela não preenche no formulário completo, não faz sentido o PGBL para ela, porque ela não vai utilizar a dedução do imposto de renda. Então, quando a gente vir PGBL aqui, a gente já descarta essa opção. Sobrou a letra B e a letra E. VGBL, pois não conta com a vantagem fiscal do PGBL. Isso aí. VGBL, pois ela declara seu imposto no modelo completo. Não. O plano gerador, e até que se declarasse, aí seria melhor o PGBL, né? Não o V. O plano gerador de benefícios livres é uma aplicação que tem como objetivo a complementação da aposentadoria do seu investidor. Pode-se dizer que o PGBL é bom para o empregado que possui renda tributável e declara o imposto de renda no modelo completo, pois ao investir num PGBL, tem-se restituído o imposto de renda retido na fonte pelo empregador sobre o valor da aplicação. Como a tributação do PGBL ocorre no resgate sobre os seus rendimentos, no PGBL, a gente tem a tributação nos rendimentos? Não, né? Rendimentos de novo? Não. PGBL, a gente tem tributação no valor integral. O R é adiado. Ele é adiado, né? Eu deveria pagar ele agora, mas como eu utilizei a dedução fiscal, eu estou postergando o imposto de renda que eu teria que pagar hoje, lá para frente, quando eu tiver o resgate do imposto de renda. Mas não há sua isenção. Não, eu vou ter que pagar. Daí, de acordo com a tabela progressiva ou a tabela regressiva do imposto de renda. Letra D. Valor integral e a isenção? Não. Tem que pagar sobre o total. O plano gerador de benefícios livre se difere do VIDA gerador de benefício livre no que se tange ao tratamento fiscal. No caso do PGBL, percebam que o PGBL ele é o querido das bancas. O imposto de renda é pago no resgate e incide sobre o total do valor resgatado. Perfeito. O imposto de renda é pago no resgate e incide sobre os ganhos de capital? Não, nesse caso é o VGBL. O imposto de renda é pago semestralmente? Não, no resgate. Ambas as aplicações são isentas de R? Não, nenhuma das duas é. Ambas as aplicações estão sujeitas à alíquota de 6%? Também não. Os planos de previdência PGBL e VGBL são produtos de previdência complementar que visam a acumulação de recursos e a transformação de tais recursos em uma renda futura. Na modalidade PGBL, o imposto de renda incide sobre o ganho das aplicações financeiras? Não. Valor futuro calculado para a data do resgate? Não. Total resgatado ou recebido como renda? Isso aí, total resgatado. Ou recebido como renda se eu for receber pagamentos mensais de forma vitalícia ou de forma temporária. Total de rendimento bruto? Não. E valor da aplicação inicial? Sim, mais os juros. Se a taxa de carregamento do PGBL for igual a 5%, isso significará que anualmente será debitado o valor equivalente a esse percentual do saldo mantido no referido plano. Errado, né? Se a taxa de carregamento ela é de 5%, ela pode ser cobrada nas aplicações que eu for fazer. Se eu for aplicar R$1.000, cada aplicação que eu for fazer, eu vou ter uma taxa de carregamento, eu vou ser descontado em R$50. Ou então nos resgates. Se eu receber esses R$1.000 como forma de renda mensal, vou pagar R$50 de taxa de carregamento. Tá, pessoal? De previdência, são essas as questões.